Oi pessoal, como vocês estão? Vamos começar bem. Lembrando do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a confiança que nós temos num Deus real, presente e misericordioso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tá bom, pessoal? Essa primeira aula, ela trata dos prazos da recuperação judicial. Eu já enviei esse slide para vocês. E o objeto, então, da aula de hoje é prazos da recuperação judicial. Com você, aqui o professor Walter de Paula Silva. Tá bom? Direito falimentar. Para falarmos desses prazos, nós temos que falar da petição inicial. O autor, que é o devedor, a empresa devedora, a empresa que passa por dificuldades, então ela propõe a recuperação judicial. E essa petição inicial é uma petição muito importante, das mais importantes. E os seus requisitos estão lá no artigo 51, que nós já vimos. Importante que quando essa recuperação judicial ela é proposta, no artigo 52 a gente fala, o Código fala, a Lei 11.101 fala da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Esse é o momento que, a partir dele, começam todos os outros prazos importantes. Inclusive o mais importante deles, que é a alma, não é, da recuperação judicial, que é a suspensão de todas as execuções promovidas em desfavor do devedor. Essa suspensão, ela se dá por 180 dias. Então, o primeiro prazo mais importante da recuperação judicial é esse prazo de suspensão de todas as execuções pelo prazo de 180 dias, a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, e não a partir da petição inicial. Então, a partir da petição inicial não se começa a contar prazo nenhum, mas quando se dá esse deferimento e quando ele é publicado, então iniciam-se todos os prazos. É bom a gente falar o seguinte, que quando o juiz faz essa análise da petição inicial, ele faz uma análise formal. Então ele analisa os dados, analisa os documentos e ele pode deferir o processamento. Se ele deferir, inicia-se a contagem de todos os prazos. Ele pode determinar também a emenda da petição inicial, não é? Então ele pode pedir para que haja alguma complementação de alguma informação, ajuntada de algum documento, ou a terceira hipótese é o indeferimento da petição inicial. Bom, se ele deferir, começa o processamento da petição da recuperação judicial. Se ele determinar a emenda, aquele que propôs, o autor da ação de recuperação judicial, então ele deve corrigir e observar o que o juiz pediu ali a título de emenda da petição inicial. Ou essa petição inicial pode ser indeferida. No caso de indeferimento da petição inicial, o devedor então poderá entrar com recurso de recuperação, o recurso de apelação. Vai aqui um macete. Se a decisão é terminativa, então o recurso cabível é o recurso de apelação. Se a decisão não terminou o processo, então o recurso seria o recurso de agravo de instrumento. Nesse caso do indeferimento da petição inicial, o recurso cabível é o recurso de apelação. Ok, pessoal? Se o juiz
decidir pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, não significa que o juiz aceitou a recuperação judicial, porque ele nem tem competência para isso. Quem aceita ou não a recuperação judicial é a Assembleia de Credores, não é mais o juiz. Não significa, portanto, que o juiz aceitou a recuperação judicial. Nesse momento do deferimento da petição inicial, acontecerá outra coisa da maior importância, que o juiz nomeará um administrador judicial, conforme artigo 52, parágrafo 1º. Esse administrador não administrará a empresa, apenas fiscalizará os administradores da empresa. Ele será um mediador ali, conforme nós estudaremos. E esse prazo, essa decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, também ordenará por 180 dias a suspensão de todos os prazos. Esse instituto é chamado nos Estados Unidos de automatic stay, ou stay period. Então, conforme o artigo 6º, parágrafo 4º, o prazo em que serão suspensas todas as ações promovidas contra o devedor, também contra os seus sócios. Essas ações serão reunidas num só processo, que é o processo de recuperação judicial. E esse artigo 6º, parágrafo 4º, fala que esse prazo é improrrogável. Outro detalhe de suma importância. Mas o Superior Tribunal de Justiça, como eu já falei para vocês, entendeu que esse prazo é prorrogável sim, a menos que o devedor tenha colaborado com a procrastinação do feito, não é? Então, se ele colaborou com atraso da realização da Assembleia e a conclusão da recuperação judicial, então, como penalidade, ele não terá prorrogado esse prazo. E a ação de recuperação judicial será então convertida em falência. Mas se ele não colaborou com isso, com esse atraso, esse prazo então é prorrogável por tempo indeterminado. E normalmente é assim mesmo. O juiz prorroga por prazo indeterminado, porque na prática 180 dias em 180 dias é impossível terminar um processo de recuperação judicial. Vamos terminar esse primeiro vídeo assim. Então, são 3 os prazos. 180 dias para suspensão de todos os processos, 150 dias para a realização da Assembleia de Credores e 60 dias para a apresentação do plano de recuperação. Todos esses prazos se iniciam a partir da publicação do despacho deferidor do plano de recuperação. Ok? Muito bom falar com vocês através dessa nova mídia em face das dificuldades que temos enfrentado. Tá bom? Fica com Deus, porque o Senhor nos ama e nos quer acolher, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Grande abraço para vocês.